Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, David Mendes, o desonesto por Hitler, Samosuco, Manuel Aragão, avisou. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega a você, a TV que não bajulava você, mano. E família? A segunda chama aqui o site, né? Lilo Pasta News, é isto mesmo. David Mentirosos, o desonesto por Hitler, Samosuco. E a família, um dos grandes erros cometidos pela direção da UNITA em 2017 foi apostar em David Mendes num contexto em que o mesmo já não tinha credibilidade social. Quando do processo dos 15 mais 2, a maior parte dos réus recusou ser defendido por este senhor, ou seja, apenas defendeu 4 dos 17. Naquela altura, mulatos já não confiavam nele como pessoa idônea. David Mendes, nos anos de 1983 e 85, desempenhou o cargo de diretor da secreta na província do Bengo. Em 1991, na sequência dos acordos de Bicesse, ele e os seus amigos foram dispensados para criar partidos satélites e confundir a opinião pública. Foi assim que surgiu o PAJOCA, partido que lhe deu asas para chegar a secretário de Estado para o Ambiente da fase de governo da Unidade de Reconciliação Nacional. Depois de terminar, criou a Associação Mão Livres, apresentou-se como advogado do povo somente para os casos em que envolvia o Estado com o propósito de abafá-los. Como advogado, quase nunca venceu nenhum caso, antes pelo contrário, perde e torna polêmico, né? David Mendes fracassou na tentativa de criar Partido Popular porque não conseguiu reunir os requisitos necessários para a legalização. Na altura, não se escondia o desejo de ser presidente de Angola, mas depois de secretário de Estado para o Ambiente, graças à UNITA, chegou a deputado. Na sua primeira intervenção na Assembleia, foi de reclamar o salário, ou seja, achou ser demasiado baixo para as suas despesas. No início de 2019, David Mendes começou a aparecer publicamente atacando a UNITA e a exaltar a intenção de concorrer nas autarquias locais em 2020 no município do Kazenga. Nesta altura, a Associação Cívica Fama realizou uma conferência na qual apareceu como moderador, partilhando o painel com o lindo Bernardo Tito, e a conferência e eu era moderador. David Mendes atacou a UNITA na sua intervenção e fez ameaças aos participantes que pretendiam vazar o áudio, tal como sucedeu na província do Ambo na atividade de Jango Cultural. Vale lembrar que Adalberto ainda não era presidente do partido, já na fase do Congresso, o último. David aparece como Golias no lançamento da campanha de Alcides Sacalas no Hotel Diamante, onde atacou Adalberto Costa Júnior por via da dupla nacionalidade. A partir daí, né? Foram os ataques atrás de ataques contra Adalberto Costa Júnior. Em novembro de 2020, a página UNITA Bruxelas partilhou um vídeo onde apareciam ativistas em plena manifestação a fazer ameaça contra ele, devido às suas posições nos debates aos domingos na revista Zimbo. Aproveitou este facto, convocou uma conferência de imprensa onde tornou público a sua saída da bancada parlamentar da UNITA, onde o mesmo já não era contada por mais de 6 meses. Na conferência de imprensa, David Mendes, de forma desonesta, atacou-me com acusações de forma infantil, né? E mentiu ao povo angolano que fazia parte deste grupo do WhatsApp que desencadeou as manifestações que decorreram aos meses de outubro e novembro de 2020, né, família? David Mendes tentou reunir com alguns ativistas que no contexto atual não possuem nenhuma influência com vista a fazer frente ao grupo de ativistas que apoia Adalberto Costa Júnior. Na primeira tentativa fracassou e, pelo que nos foi informado, chegou ao ponto de prometer 500 mil kwanza para cada ativista que viria ao público atacar Adalberto Costa Júnior e Hitler Samosuco. Atualmente, David Mendes tem trabalhando com certos jovens que tiveram passagem no ativismo com o propósito de mostrar à sociedade que tem outro controle do movimento revolucionário. Mas o jogo sujo de David Mendes não é feito sozinho, ou seja, conta com o apoio integral dos pseudo-general José Tavares, né, Carlos Alberto e alguns militantes traidores da UNITA, bem como supostos ativistas, né? Contudo, vale dizer que a luta entre bem e o mal, o bem vencerá.
Adalberto Costa Júnior joga limpo e faz tudo de forma ética, por isso resista a todo tipo de perseguição. Fonte Lil Pasta News. Adalberto Costa Júnior, se proteja, Deus é bom, Deus vai te proteger. Agora, o site clubecapa.net escreve aqui também que, né, a Manuela Aragão avisou, no pretérito dia 16 de setembro, o diretor de conteúdos da televisão pública de Angola chocou a opinião pública com a afirmação de que a estação televisiva de que esse servidor não via qualquer interesse noticioso no regresso do país de José Eduardo Santos, após 2 anos de exílio voluntário na Espanha, por Graça Campos, fonte Correio Angolense. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa. Explicando o silêncio da TPA relativamente ao regresso a Angola do cidadão que conduziu o país por longos 38 anos. Neto Júnior disse que tal acontecimento não é assunto do ponto de vista jornalístico. Segundo ele, o regresso de José Eduardo dos Santos ao país não é um critério editorial. A TPA tem uma direção de informação e a direção informação é legítima, tem autonomia para definir a sua pauta editorial. Apoiando-se numa escola de jornalismo que, por certo, só vingou na própria TPA, Neto Júnior acrescentou que os princípios editoriais que norteiam a TPA são aqueles que estão assentes em critérios objetivos, os critérios de noticiabilidade, nos quais não há espaço para o regresso de José Eduardo dos Santos a Angola, 2 anos depois de se ter autoexilado em Espanha. No dia 16 de abril de 2019, toda a imprensa pública noticiou a partida de José Eduardo dos Santos para a Espanha num voo comercial da TAP, após haver recusado uma oferta do presidente João Lourenço, que colocou à sua disposição uma aeronave da TAG. Numa nota tornada pública no dia anterior, a Casa Civil do Presidente da República considerou surpreendente a decisão de José Eduardo dos Santos de viajar pela TAP, uma aeronave comercial estrangeira. No documento, a Casa Civil disse que a decisão do ex-presidente da República contraria diligências protocolares e logísticas desencadeadas pelo Estado angolano nas últimas semanas, que pôs à disposição uma aeronave compatível com o seu estatuto. Sexta-feira, 19, a televisão pública de Angola selecionou um repórter sénior da estação para fazer a cobertura de uma diligência particular de um cidadão junto da Procuradoria-Geral da República. Rui Manuel Galhardo era um cidadão anónimo até 13 de março deste ano, dia em que ganhou súbita notoriedade pública porque foi à Direção-Geral do Serviço de Investigação Criminal fazer queixa de Adalberto Costa Júnior por pertença à tentativa de homicídio. Foi a primeira vez, em Angola, que a diligência de um cidadão junto do SIC mereceu a cobertura integral das televisões públicas. Depois da ruidosa cobertura de sexta-feira à ida do dissidente da UNITA à PGR, é de todo impossível evitar a conclusão de que, nos estranhos critérios editoriais da televisão pública, Rui Manuel Galhardo, um Zé Ninguém que ganhou notoriedade às costas de outro, é mais gente do que José Eduardo dos Santos, que a própria televisão pública de Angola venerou até ao enjoo durante 38 anos. Se fosse chamado para avaliar os estranhos critérios editoriais da TPA, o professor Dr. França Van Dunen não se perderia em labirintos. Repetiria, simplesmente, o que tem dito em situações análogas. A questão está entendida. O regresso de José Eduardo dos Santos, 2 anos depois, coincidiu com a ida de João Lourenço a Nedalatando. Se, noticiado pela comunicação social pública, esse acontecimento ofuscaria completamente a visita do Presidente da República ao Kwanza Norte. Já encostado às boxes, José Eduardo dos Santos não representa nenhuma ameaça ao projeto de João Lourenço de continuar no Palácio da Cidade Alta. Com todos os movimentos e decisões decididos e monitorados pelos serviços de inteligência, Rui Manuel Galhardo tornou-se num bom ativo noticioso para a comunicação social pública desde o momento em que alguns cientistas, pagos com dinheiro público, descobriram que o dissidente da UNITA pode ser uma boa pedra no sapato de Adalberto Costa Júnior, o único e verdadeiro opositor perante quem o presidente João Lourenço parece tremer que nem varas verdes.
se solto e livre como os pássaros, Adalberto Costa Júnior pode, na verdade, causar estragos ao projeto político de João Lourenço. Apesar do seu nulo impacto na opinião pública angolana, a imprensa pública está orientada para dar enorme visibilidade aos actos de Rui Galhardo que possam causar algum dano à ACJ, por insignificante que seja. Depois do Acórdão 721, que anulou o 13º Congresso da UNITA e, consequentemente, afastou Adalberto Costa Júnior da sua liderança, a atenção que a imprensa pública voltou a dedicar ao Zé Ninguém Rui Manuel Galhardo é comprovação de que o regime assume, sem disfarce, o controlo remoto de todas as instituições que podem concorrer para a fragilização, se não coisa pior, do verdadeiro opositor de João Lourenço. Também capturada para servir o mesmo propósito, até a Procuradoria-Geral da República é, agora, forçada a aceitar o que negava há pouco mais de um mês. Com todas as instituições públicas no Cafrica, como diria o sociólogo João Paulo Ganga, não há mais leve hipótese para um Estado democrático e de direito. Deixemo-nos de ilusões. No dia 26 de setembro de 2017, no discurso da sua investidura como terceiro presidente de Angola, João Lourenço alertou, para corresponder à grande expectativa criada em torno da minha eleição e a confiança renovada no MPLA, governarei usando todos os poderes que a Constituição e a força dos votos dos cidadãos expressos nas urnas me conferem. Na prática, a nossa Constituição, que o ex-presidente José Eduardo dos Santos qualificou apropriadamente como atípica, coloca o país e todas as suas instituições no cafrica do Presidente da República. Como cantaria o Bonga, o Presidente da República é o dono da bola. O suicídio do Estado democrático e de direito de que nos alertou o demitido Presidente do Tribunal Constitucional, Manuel Aragão, na foto principal, está a ser meticulosamente executado. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabe o que fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque sabe a notícia. Você não sabe, tá saber a partir de nós, então é notícia. Nossa campanha para a denúncia para a parceria de divulgação está na descrição do nosso vídeo, que essa opinião é muito importante. Até o próximo vídeo, MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula para semana.